A gente pede desculpa aí da demora. Está testando um modelo novo no estilo TED Talk. Então vocês vão perceber aqui que a gente tem um tempo para cada expositor. E a gente promete para vocês que não vai estourar esse tempo de jeito nenhum. Então eu peço a todos compreensão, porque nós estamos testando aqui, e essa casa é maravilhosa porque ela nos deixa testar coisas novas. Os temas que serão vistos toda última sexta-feira aqui no Sexta com Kardec foram escolhidos a Deus pelo Paulo, pela Vaninha, Salvador Hernandes. E além desse time, nós temos a Denise hoje, que é a convidada que compõe conosco o time para falar sobre determinado tema. Espero que gostem. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. O que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para a humanidade enquanto povo em evolução? Muitas coisas, né? E o que a gente aprende sobre a paz aqui no Centro Espírita? Pensando nesse tema, pensando nessa música, o trecho "Um tufão que nos arranca os pés do chão para não nos enterrarmos mais". A priori parece uma música de MPB. Mas qual será o motivo da gente reencarnar tantas vezes, se não essa paz, esse tufão que vem, a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, nos arrancar do chão para que a gente não se enterre mais. A paz. Fez um mar de revolução, invadiu meu destino, a paz. Como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão da paz. Revolução, bomba. Relembrando Mateus, não vim trazer a paz, mas a espada. Esse trecho, ensinado por Cristo, há quantos e quantos séculos, talvez muitos de nós, lá nas cruzadas, matando em nome do Cristo. Agredindo o nosso irmão em nome de uma crença. Olha, só a minha igreja salva. Mas foi Jesus que disse isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Estudando Emmanuel para entender um pouco esse trecho, Emmanuel eu adoro porque ele, além de ser concentrado, né, no que ele diz, mas basicamente eu percebi que essa espada, simbolicamente, pode nos arrancar aqueles vícios que de tantos e tantos milênios estamos nos deparando desde Moisés. A paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Parece mais uma vez uma simples letra de MPB. Eu pensei em mim. Quantas vezes a gente só pensa em si? Eu pensei em ti. Quem é ti? Só o meu filho? Só o meu parente? Só o meu irmão de crença? E quantas vezes nós choramos por nós? Calamidades, recessões,
barragens que se estouram. A paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim. O lamento de tantos ás. O que é o cais? O cais. Para muitos, para muitas futuras mamães, é o início. É o cais, é a chegada. Para muitos enfermos, é a partida. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a mágica da gente estar abraçando uma doutrina que é o Consolador prometido. É aquele Consolador que o próprio Espírito da Verdade prometeu-nos há 2019 anos. E Ele, com seu doce semblante, nos falando de paz, o amor por excelência, relegou-nos essa frase: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E é isso, meus irmãos, que todos nós temos que buscar no nosso dia a dia. Muito obrigado. Agora é a dele. Boa noite a todos. Nós vamos começar com algumas reflexões. Quando vemos imagens como essa, como pensarmos e estar em paz? Como estar em paz sabendo que uma grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza? Como estar em paz sabendo que muitos dos nossos irmãos sofrem com a falta de recursos públicos aplicados na saúde, sofrem com a falta de uma escola digna? Como estar em paz? Pensando em crianças que não têm condições de alimentação adequada, que não têm uma recreação adequada, que muitas vezes tem que trabalhar ou tem que pedir para ajudar a família. Mas nós estamos em um mundo de provas e expiações. Segundo Kardec, nós temos uma escala espírita de evolução dos mundos. Então, nós temos 5 degrauzinhos nessa escala evolutiva. E o nosso planeta está no 2º degrauzinho. E essa medida se dá de acordo com a porcentagem de mal dos habitantes do planeta referido. Então, se nós estamos no 2º degrauzinho, é porque ainda o mal é maior aqui na Terra. Muito provavelmente não porque as pessoas façam o mal diariamente, mas pela ausência do bem, como também nos diz Kardec. E a gente fala em paz e nós temos essa ideia que a paz
é o sossego, é a tranquilidade, é a inércia, é aquilo que deve vir de fora e chegar até nós sem nenhum trabalho para isso. Nós temos vários conceitos equivocados e esse é um deles. Mesmo porque em João, Jesus nos fala: eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, o que isso quer dizer? Que a paz do Cristo é diferente da paz que nós estamos fazendo ideia. Ele afirma que essa ideia é equivocada realmente. Que a paz do Cristo é diferente. Então, o que seria isso? Em João ainda, Jesus nos fala: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhas paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Se nós teremos tribulações, e isso é característico da situação do nosso planeta de provas e expiações, tribulações quer dizer o quê? Sofrimento, mas não só isso. Quer dizer também desafios. E isso vai contra aquela ideia de paz. Porque, na verdade, nós nunca estaremos sossegados e na inércia, porque senão nós não cresceremos. É da nossa condição de ser humano tribulações. Nós precisamos desse impulso ainda do desafio, dos problemas, para que nós possamos nos fazer perfeitos. É uma construção. Se a paz do Cristo não é a paz do mundo, se a paz do Cristo não é a mesma dessa ideia que nós temos de sossego e descanso, então o que vem a ser a paz do Cristo? E Emmanuel nos dá a resposta dizendo que a paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. Então vamos entender. Quitação de nossa consciência. E na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, se a quitação com a consciência, isso quer dizer o quê? Que nós devemos estar quites com as leis, com a lei de Deus. A lei de Deus está na consciência, mas não só. Deus é tão bondoso conosco que Kardec nos diz que, além disso, a lei de Deus está expressa na natureza. Então, se observarmos a natureza, as leis da gravidade, o eletromagnetismo, as leis da física, da química, através disso nós também vamos compreendendo a lei de Deus. Não só aí. Deus também nos manda desde sempre os profetas, no intuito de nos chamar a atenção, nos despertar, nos relembrar dessa lei que está gravada na nossa consciência. E também está expressa no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º. Tem uma série de leis que Kardec coloca que nós podemos estar estudando, estar consultando posteriormente.
Mas então, se nós precisamos estar quites com a lei de Deus, será que é isso que acontece para que nós não tenhamos paz? Será que nós estamos realmente cumprindo a lei de Deus? Ou será que nós temos nos afastado persistentemente e vemos incorrendo nos mesmos erros por milênios e milênios? A paz, assim como todas as coisas relacionadas à evolução, ela é uma construção. Ela tem que nascer de dentro, para aí então estarmos nos habilitando a transmitir a nossa paz. O questionamento colocado no começo: como eu posso estar em paz perante tudo aquilo que nós enxergamos em relação ao mundo que vivemos? Eu posso sim cultivar, construir a minha paz interior, mas eu tenho também a responsabilidade em auxiliar o meu irmão de caminhada a construir a sua paz. Assim como eu tenho a responsabilidade em auxiliar o meu irmão, ajudando em tudo aquilo que me é possível, colaborando para que ele compreenda melhor o mundo que nós vivemos. E dessa forma, nós juntos vamos construindo um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, onde não precisemos mais visualizar cenas como estas mostradas no início da minha fala. Então, meus amigos, que possamos a cada dia plantar uma plantinha, uma sementinha de paz em nosso coração, para que essa sementinha floresça e possa dar frutos e possamos distribuir esses frutos com todos aqueles que nos cercam. Meus queridos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando desse momento em que a Casa Espírita nos congrega em família espiritual, em torno da mensagem do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje, todos nós vamos falar acerca da paz. E como as luzes foram apagadas, vocês estão absolutamente autorizados a dormirem. Porque eu vou repetir, porque sou o último a falar, muito daquilo do que já foi dito aqui pelos dois que me antecederam. Agora as luzes ficaram acesas, vocês não podem mais dormir. Eu vou tentar abordar pelo menos 2 aspectos da paz. Eu queria começar contando uma rápida historinha para vocês. Historinha que eu já contei aqui, falando numa palestra, num outro contexto, mas uma historinha que diz que um rei, certa feita, convocou os 2 melhores pintores do seu reino e lhes pediu que retratasse numa tela, num quadro, a ideia da paz. E para incentivá-los, ele disse que pagaria uma alta soma em dinheiro para um deles, para aqueles que melhor retratasse a ideia da paz ao juízo do rei.
Estabelecida então as condições, no dia marcado, os pintores aparecem com as suas telas, elas estão dispostas sobre um cavalete, estão parcialmente encobertas por um pano. O salão do reino está repleto de curiosos para ver como terminaria aquele desafio. Num gesto do rei, ele pede então que se descerre a cortina que encobria a primeira tela. E quando ele fez isso, um ó de satisfação percorreu o salão. Porque a primeira tela, ela retratava uma paisagem. Mas era uma paisagem bucólica, campestre, campesina, uma casinha branca ao fundo, com as portas e janelas abertas, a qual a gente chegava através de um caminho de terra batido, porém florido e gramado ao derredor, emoldurando aquele quadro um céu azul, límpido e claro, sem nuvens, permitindo entrever um sol aberto, que derramava os seus raios de calor sobre um lago sereno e tranquilo. Meus queridos, aquele retrato, aquela tela era o retrato perfeito da paz para todos aqueles que a viam naquele momento. O rei então pegou a sua lupa, que é aquele instrumento de precisão do qual se valem os especialistas, para fazer o exame técnico da pintura, os traços do pintor, a combinação das cores. Fez o exame detalhado da tela, aprovou com um gesto de satisfação e determinou, num gesto real, que se descerrasse a cortina que encobria a segunda tela. E quando ele fez isso na segunda tela, novamente uma interjeição, um ó de percorrer o salão, mas não de satisfação, agora era de espanto. Porque a segunda tela também retratava uma paisagem. Mas era o negativo da primeira, era o oposto da primeira, não mais dia claro e céu aberto, agora noite escura e tempestuosa. Raios cortavam ameaçadores aquele quadro, permitindo entrever uma densa nuvem de chuva que se derramava copiosa, não sobre um lago sereno e tranquilo, mas sobre um mar agitado e revolto, que ia debater as suas ondas com violência diante de um rochedo, uma montanha escarpada e calva, que compunham aquela paisagem. As pessoas se entreolhavam espantadas, se perguntando se o autor daquela obra houvera entendido a proposta do rei. Era para retratar a paz, e aquele quadro não tinha nada de pacificador, nada de tranquilizador, antes os assustava. O rei também, ressabiado, pegou a sua lupa para fazer o exame minucioso da pintura. E ao fazê-lo, ele percebeu um detalhe muito significativo. O autor daquela tela fez constar naquele rochedo, numa fenda, numa reentrância daquele rochedo, onde as águas do mar iam se debater com violência, estava ali um ninho de pássaros, no qual a mamãe pássaro repousava, tendo seu filhote debaixo das suas asas. E esse detalhe, meus queridos, foi determinante para que o rei escolhesse esta tela e não a primeira, como a melhor representativa da paz. Porque ter paz, disse o rei, não é estar num local onde não haja problemas, onde não haja dificuldades. Ter paz é você manter a serenidade do coração, a tranquilidade das emoções, ainda que diante de tempestades e de circunstâncias turbulentas, e isso estava melhor expresso na segunda tela do que na primeira. Meus queridos, o que nos remete diretamente às palavras de Jesus, lembrada pelos meus dois antecessores. João capítulo 14, verso 27, Jesus dizendo aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Como a nos dizer então aos seus discípulos de então e aos seus discípulos de agora, que a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, como a Denise já lembrou, é muito semelhante àquela rede de frente para o mar. A paz do mundo é muito semelhante à primeira tela do quadro da nossa história. Ocorre que essa é uma paz bastante precária, porque é uma paz circunstanciada. Ela depende de circunstâncias exteriores. Ou seja, nós estamos em paz quando o céu está claro, quando o dia está tranquilo, quando as águas estão calmas. Mas que domínio a gente tem na vida acerca das coisas que nos são externas, nos são exteriores? Praticamente nenhum. Por mais que você seja uma pessoa zelosa, precavida, cuidadosa, de uma hora para outra a paisagem da sua vida pode mudar e aquilo que era uma vida serena e tranquila passa a ser agitada e revolta. A paz do Cristo não.
A paz do Cristo é a da serenidade das emoções, da tranquilidade do coração, que lhe permitia, inclusive, alertar os seus discípulos amados pelas tempestades que rondavam a sua existência e a deles também. Porque em João 14 nós estamos no âmbito da chamada Santa Ceia, a última refeição que Jesus vai tomar com seu colégio apostólico reunido. Na madrugada daquela mesma noite, Jesus vai ser preso, julgado e condenado à morte pelo Sinédrio. Na manhã do dia seguinte, vai ter a pena de morte confirmada pelo pretório. Ao meio-dia vai ser crucificado, às 5 horas da tarde ele vai estar morto, de acordo com a cronologia que a teologia nos oferece acerca da paixão do Cristo, e ele sabia disso, e não obstante soubesse, estava sereno, estava tranquilo e ainda tranquilizava os seus discípulos amados. Isso porque Jesus já havia respondido aos fariseus acerca do reino dos céus. Fariseus que vinham lhe perguntar aonde estava o reino, como eles faziam para participar ou para adentrar naquele reino. Em Lucas 17, versos 20 e 21, Jesus vai responder para ele e para nós: debalde vocês procurarão os reinos dos céus, ou o reino dos céus, aqui ou acolá, porque o reino dos céus não vem com circunstâncias exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Então, céu ou inferno, paz ou tormento, são aquisições da alma, que permite o discípulo de Jesus passar pelas tais circunstâncias turbulentas e tempestuosas da vida. Como a Denise lembrou aqui também, João 16:33, a última palavra de Jesus para os seus discípulos reunidos no final daquela Santa Ceia. Neste mundo passarei por tribulações, de Jesus, não isentando ninguém, nem os seus seguidores mais próximos, das tais tribulações, das tais aflições da vida. Porque, como Kardec vai esmiuçar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, o conceito de evolução, ele não se aplica apenas ao indivíduo, ele vincula também as coletividades. Então, como a Denise também já explicou muito didaticamente, nós vivemos no mundo escola. E o nosso mundo escola, de acordo com a definição que Kardec apresenta ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é o mundo de expiação e provas aonde o mal prevalece sobre o bem, na natureza moral evolutiva média do seu habitante. Se o mal prevalece sobre o bem, é natural que as circunstâncias mais comezinhas, mais comuns da existência humana, sejam as turbulentas, não sejam as calmas. Vai dizer Jesus em Mateus 17, versículo 8, o escândalo é necessário nesses mundos em que nós percorremos os caminhos evolutivos ainda pelas sendas das dores, aprendendo com as quedas, aprendendo nas provas e nas expiações. No entanto, se e quando nós tivermos desenvolvido a paz do Cristo em nosso coração, essas circunstâncias exteriores vão ser muito mais relativizadas e vai nos permitir passar com serenidade e com calma diante dessas circunstâncias turbulentas. Ponto parágrafo. Existe um outro discurso de Jesus em que ele fala bastante poeticamente, profundamente acerca da paz. No capítulo 5 de Mateus começa o chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, segundo Humberto Holden, é o mais conhecido, mais estudado, mais discutido e menos praticado discurso de Jesus, com o que eu concordo integralmente. Nesse sermão, Jesus vai passar o Estatuto Universal do Reino dos Céus. Mas antes de passar o Estatuto Universal do Reino, Jesus fala do caráter do morador do reino nas bem-aventuranças. E ali ele vai descrever uma série de virtudes que o candidato a morador do reino dos céus, ou aquele que já desenvolveu o reino no seu interior, há de ter, como a humildade, a misericórdia, a busca pela justiça, a pureza do coração. E em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus fala uma coisa extraordinária. Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, a doutrina espírita nos remete à terra regenerada, que é o
mundo seguinte, que é a escala seguinte na escala de mundos, dos quais Kardec menciona no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós passamos a entender que na Terra regenerada não vai haver lugar para pessoas bélicas, para pessoas agressivas, para pessoas intolerantes. E aí no versículo 9, no mesmo discurso, Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu fiquei me perguntando o significado de ser pacificador num mundo tão bélico, tão competitivo e tão intolerante como nós temos vivendo ultimamente. Ultimamente, meus queridos, embora passamos todos ou pertençamos todos à mesma raça humana, tenhamos todos a mesma filiação divina, nós nos desentendemos uns com os outros, seja pela orientação sexual, seja pela etnia, seja pela opinião política, seja por time de futebol, a gente se desentende, briga constantemente uns. Esse não é um pacificador. Um pacificador é uma pessoa que talvez ainda não esteja pacificada, mas que não vai dar sequência a esse ciclo de intolerâncias e de ódios que não vai reinar na Terra regenerada. Eu vou terminar nesse 1 minuto e meio que me resta, contando rapidamente uma historinha que ilustra esse segundo contexto a respeito da paz. Historinha que talvez seja conhecida de todos vocês, que diz assim que um gerente de uma empresa, certa feita, insatisfeito com um funcionário, com o trabalho dele, gritou com ele, brigando pelo trabalho que ele havia entregue. Esse funcionário era um marido, foi para casa e brigou e gritou com a sua esposa no jantar, porque achou que ela tinha gasto demais com a comida. E essa senhora, magoada com aquele grito, também gritou e brigou com a sua empregada, porque tinha sido atacada pelo marido, ofendida pelo marido. Essa empregada, coitada, deixou cair o prato no chão, e quando ela estava catando os caquinhos, ela aproveitou para dar um chute no cachorro, para despejar a sua agressividade, a raiva que ela havia recebido, e o cachorrinho, coitado, assustado, saiu correndo e atacou, mordendo o pé de uma senhora que estava passando ali pela calçada. Essa senhora, contrariada, foi a uma farmácia tomar uma vacina antirrábica e gritou e brigou com o farmacêutico, porque achou que a picada da vacina havia doído. Esse farmacêutico foi para sua casa na hora do jantar e brigou com a sua esposa porque a comida não estava boa. Essa esposa pegou o grito e o ataque e a agressividade daquele seu marido e falou: meu querido, amanhã eu faço o seu prato favorito. Você tem trabalhado demais. Eu acho que você se encontra cansado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trocar os lençóis da nossa cama. Eu vou preparar um ambiente para que você possa dormir e ter uma boa noite de sono. E eu lhe garanto, amanhã eu faço o seu prato favorito e amanhã você vai se sentir melhor. Disse isso e saiu da sala. Nesse momento, meus queridos, o círculo de intolerância, o círculo de agressividade, o círculo de ódio se encerrou e a paz se restabeleceu na vida. Essa é a proposta para nós na noite de hoje. Que possamos terminar os ciclos de agressividade mútua que temos dedicado uns aos outros na vida cotidiana. E, sobretudo, meus queridos, caso você seja uma das pessoas para as quais a vida não tem sorrido e as dores, os sofrimentos têm se feito presentes, eu quero terminar a mensagem deixando para vocês um texto poético, um texto de alento, um texto de bom ânimo, intitulado Segue em Frente, que diz assim: não te atemorizes, alma querida, com o que parece ameaçar-te a vida. Ampara-te no Senhor incondicionalmente. Aquilo que se te afigura tempestade, carrega em si valiosa oportunidade. Confie em Deus e segue em frente. Ainda que a dor se te afigure inevitável e por vezes até mesmo inexplicável,
Não te detenhas, tampouco te lamentes. Ouve, nada foge ao controle divino, nada escapa do seu olhar cristalino. Confie em Deus e segue em frente. Por palavras, na escuta, nos abraços apertados, fluem recursos dos céus por todos os lados. Mira o futuro que te aguarda triunfante. Ainda que o medo venha lhe sondar, trabalhe e confia sem desesperar. Confie em Deus e segue em frente. Até nas horas difíceis, de tormento e de aflição, anima-te, pega a tua esperança em oração. O Pai nos ampara realmente. Ele acalmará tua alma, saberá restituir-lhe toda a calma. Confia em Deus e segue em frente, meus queridos, que possamos todos nós seguir em frente, confiando na providência divina, pacificando o nosso interior e pacificando o mundo ao nosso redor. Muito obrigado e uma boa noite a todos.